Olá amigos, hoje eu estou aqui em São Pedro da Aldeia, no Museu do Sal. Então hoje dia 24 de novembro de 2024. São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Possivelmente ali deveria ser uma salina, né? Já está desativada, conforme vocês podem ver. Então aqui é o Museu do Sal. Boa tarde. Deixa eu assinar ali. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Graças a Deus. Estamos aqui com o senhor... Meu nome é Alexandre, eu sou historiador, turismólogo e diretor do Museu do Sal. Então ele vai falar um pouco para a gente aqui, gente, sobre a história deste trabalho, ou seja, belíssimo que eles estão apresentando aqui, neste museu belíssimo aqui na cidade de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, né? Isso. Então, o Museu Regional do Sal Manuel Maria de Matos, ele veio para nos trazer essa memória salineira, né, essa história, né, dessa matéria que por tanto tempo foi o carro-chefe da nossa economia, né, um grande gerador de empregos da região, aqui Cabo Frio, São Pedro e Araruama. Hoje há muito poucas salinas, essa atividade, o auge dela passou, né, ela decaiu, mas hoje é motivo de história, motivo de memória. Então, para começar, a casa é uma casa histórica, uma casa do século XIX, é uma casa que antes que houvesse salina aqui, né, no lote ao lado aqui, ela já era uma casa de grande importância, porque era a sede de uma fazenda que plantava cana-de-açúcar e café no século XIX, né, com mão de obra escrava, obviamente, já que estamos tratando do século XIX. Tá? E o museu, hoje o Museu do Sal, né, ela foi restaurada, né, posteriormente, após o período da escravidão, ela foi comprada para ser sede, né, da salina, foi comprado um lote aqui do lado, onde funcionou por muito tempo a salina São João. Né? E essa salina, ela atualmente está desativada, desativada, né? Já tem alguns bons anos já que e não esse prédio mais. Foi justamente comprado, que justamente para preservar essa história muito linda, a história aqui, esse prédio foi cedido para a municipalidade, né, pelos seus herdeiros dos proprietários, os primeiros proprietários, né, quer dizer, não primeiros, né, mas os proprietários que compraram ela para que fosse salina. Então foi doada, a prefeitura construiu, então ela restaurou essa casa, né, e ela abriga então o Museu Regional do Sal. Um fator que nos confirma a antiguidade dessa casa é essa fundação é em madeira, né? Não de concreto como esse alicerce de hoje, porque quando ela foi construída não existia cimento, a tecnologia não existia, então ela é feita dessa forma, com essas madeiras. Gente, olha que, então, se a casa tem perto de 200 anos, essa madeira deve ter, quem sabe, uns 350 anos de tempo. Né? Olha, a gente passa aqui, mas nunca poderíamos imaginar que São Pedro da Aldeia tivesse esse potencial, essa coisa tão bela, né? Essa história que a gente passa aqui, eu sempre imagino, poxa, poderia preservar a história. E agora eu vendo isso aqui, eu quero dar os parabéns para vocês, viu? Obrigado. Essas imagens que vocês veem aí na parede foi uma solução tecnológica para que em pouco espaço tivéssemos muitas imagens. E essas imagens tratam de relações do sal com a história. Então nós temos aqui a China antiga, né? A produção de sal chinesa, a produção de sal posteriormente vai passar a Egito, aí, vai passar a Império Romano, né? Na outra parede, Idade Média, povos pré-colombianos, todas essas relações, né, da história com o sal, né? Com a extração do sal, com a economia do sal, com a cultura do sal. Está vendo agora, por exemplo, ali uma imagem de uma deusa asteca, a deusa do sal e das salinas, que é a Mixtociate. Então, em cada cultura havia, né, relações, né, históricas com o sal, e o museu lembra desses fatos que nós levantamos através de uma pesquisa. Aí a região maia, né? Isso aí é uma representação de uma escavação que foi feita ali na região dos
maias, né? Sim. Belize, México, aquela região ali, Sim. que foi descoberta então E aqui, essa sala aqui é a sala... Essa sala, a sala de arte, ela tem uma exposição temporária, além das informações que estão na parede acima, que tratam do sal culinário, o sal é saúde, o sal é transformação. Eu vou dar uma focada rápida aqui também, né? O sal é indústria, o sal é turismo. Né? Casa da Flor. Nós temos essa exposição que trata da figura do senhor Gabriel Joaquim dos Santos, autor da Casa da Flor. O senhor repete o nome, Gabriel? Gabriel Joaquim dos Santos. Gabriel Joaquim dos Santos foi um homem filho de ex-escravizado como indígena, e ele construiu uma casa, hoje tombada aqui no IFAM, de alta importância cultural, porque ele construiu a casa com detalhes de artes que ele ia construindo através do que encontrava inservíveis, recicláveis, né? Numa época, onde fica? ela fica no bairro Parque Estoril, em São Pedro da Aldeia. Aqui temos uma maquete que representa como é a Casa da Flor. Em toda a construção, ela foi ornamentada com formato de flores, na parede, internamente, né? Na entrada da casa. E foi uma obra de arquitetura espontânea, né? Numa época que ninguém falava em reciclagem, ele já colhia o que não servia mais para construir a sua casinha, e isso foi reconhecido, hoje é tombada pelo IFAM, né? E o que temos ali na parede são representações do que o Gabriel foi escrevendo após ele ser alfabetizado. Ele alfabetizou-se adulto e foi escrevendo no caderninho como ele notava o seu mundo. Então ali naquela parede, nós temos as réplicas das folhas de caderno. Olha, para você ter uma ideia, eu lembrei de algo. Eu estava em São Luís do Maranhão e passou, assim, eu estava visitando um pessoal lá e nós estávamos assistindo a televisão e daqui a pouco passou uma propaganda assim: quando visitar São Pedro da Aldeia, visite a Casa da Flor. Então eu lembrei muito agora, né? Eu olhando aqui, eu estou lembrando muito dessa propaganda, né? Muito bacana, né? É uma coisa muito importante. Muito bacana mesmo. Um exemplo da arquitetura espontânea de um homem que não tinha, né, estudos, mas que tinha uma astúcia, né, e uma sensibilidade artística incrível. Muito. Depois até eu vou dar um pulinho lá para fazer umas filmagens lá. E aqui... Bem, esse cantinho aqui nós chamamos de cantinho do sal e espiritualidade. O sal tem diversas relações com muitas religiões, né? E tem aqui exemplos, por exemplo, de costumes, de superstições, né? de credos religiosos, de simpatias, né? Que envolvem o uso do sal, representado por essa parede. Aqui nós temos o sal, né? O sal in natura de uma salina da região, né? Você acha assim, Aqui pela você tua tocar experiência, você acha que o sal assim in natura, sim, ele pode ser usado, que ele passa por um processo, né? Sim. É claro, esse não é um sal ainda tratado e limpo, né? Esterilizado, mas é um sal que muitas pessoas compram, né? Para churrasco. Você acha que o pessoal antigamente eles pegavam esse sal ali da própria... Exatamente. Ai, viu, João, que coisa interessante? O próprio sal que eu tiro da salina, ele já pode ser usado. Já pode ser usado. Obviamente com melhor saúde. E deve fazer bem para a saúde. É um sal comercializado limpo, já sem nenhuma impureza, mas se utilizava muito esse sal aí, inclusive é um sal puro. Você chegar na salina e pegar um pouco desse sal e levar para casa para fazer meu churrasco, dá certo. Dá certo. E eu acredito até que vai fazer bem para a saúde, né? É um sal puro, não tem nenhuma interferência, né? Se estiver corretamente limpo, é um sal utilizável. Então aqui é uma das fotos de um... É um crepúsculo, né? Todos esses quadros, diversos quadros que temos aqui com esse tipo de moldura, é uma exposição que temos nesse momento no museu, que é de uma salina não mais existente aqui na cidade, né, que são fotografias de 22 anos atrás, né, que estão aqui através do fotógrafo Francisco Concha, que registrou essas imagens, e são quadros que estão inclusive... O Francisco Concha é um fotógrafo de São Pedro da Aldeia. É um fotógrafo que reside aqui em São Pedro da Aldeia, e ele tem um trabalho com as artes, né, e lançou essa exposição aqui. E essa sala aqui Esse é o salão principal do museu, tá? Aqui está todo o nosso acervo que trata... Que interessante isso daqui. Do sal, né? Você tem um pedaço Se você puder de falar moinho, um pouquinho disso aqui para nós aqui. Esse é um pedaço de um moinho, né? Aqui da salina que havia aqui do lado. Interessante, gente. São João, que fabricava o sal praiano. Sim. Uma das grandes salinas de São Pedro da Aldeia. Que bacana. Né? Aqui temos o tapete de sal, né? Um exemplar de tapete de sal, né? Tapete de sal utilizado nas cerimônias de Corpus Christi,
né, para as procissões de Corpus Christi. Que né? bacana, um tapete de Aquele sal. sal que pinta a rua. Isso aí. Muito interessante. Aqui mais à frente temos 2 acervos muito especiais aqui no museu. Aquela estátua ali. Vocês olhando a estátua, essa estátua ela é a nossa homenagem ao salineiro, né? Esse homem de trabalho braçal, Ótimo. muitas vezes um homem negro, um homem preto. Sofrido, né? Sofrido, né? Mas que era um homem que sustentava a nossa região na época da produção de sal. E você, olhando assim, você imagina que a estátua é de bronze, de ferro, né? Feito em madeira. Não é feito em madeira. E você dificilmente vai conseguir adivinhar de que madeira é feita essa estátua, porque o artista Flávio Rangel, ele inovou, né? Ele fez uma coisa diferente. Não pode tocar, né? Senão não deve se tocar, né? senão eu ia te dizer. Não, se você tocar, você não vai saber, nem tocando. Porque ela está revestida de resina, mas ela por dentro é isopor. Isopor, então. Caraca! O cara é fera mesmo. Ele pegou um bloco de Eu isopor, gostaria que você. e fez, inclusive, com esse detalhe aqui, né, do pisão no chão fazendo a onda, né? Então tem. Interessante, né, João? Mas aqui eu gostaria que você repetisse o nome do por exemplo, escultor que fez essa O nome dele peça. está aqui na parede, que ele foi homenageado recentemente, é o Flávio Rangel. Ah, É um artista daqui da cidade de São Pedro da Aldeia, nosso colega da prefeitura. E vocês abrem espaço para, assim, artistas exporem os seus Sim, trabalhos? sem dúvida. O museu constantemente está lançando tá. exposições, né? A cultura regional é um tema que nos interessa sempre, então a natureza da região, a cultura da região, né? A questão salineira, né? E tudo que envolve a nossa região nos interessa. E se eu tiver interessado em fazer uma exposição aqui, aonde eu me dirijo? Então, só nos procurar, né? A gente vai fazer uma análise do seu trabalho, vamos reunir a equipe da Secretaria de Turismo, né? Que tem a gestão do local, e a gente vai chegar a um... Interessante, muito bom. Agora, a obra-prima aqui do Museu do Sal, né, na minha opinião, né, vou deixar fácil, e segundo, né, o que muitos vê aqui, é a maquete da Salina São João. Essa é a Salina, eu te falei no começo que isso aqui, esse prédio aqui no começo era a sede da Fazenda São João, que plantava cana e café na época da escravidão, correto? Em 1929, essa propriedade toda aqui ao lado foi comprada pelo português Manuel Maria de Matos, que dá nome ao museu, e ele então construiu essa beleza, essa maravilha que é a Salina São João. Tá? O terreno estava abandonado, já havia acabado a escravidão, não havia mais quem trabalhasse nessa região, como aconteceu em tantos do Brasil, e ele então montou a Salina São João, que está aqui, que é nada mais nada menos tudo que havia aqui por trás desses vidros. Se você for perceber, você consegue mostrar aí agora aqui esse moinho aqui, ó. Tá aqui um moinho aqui, ó. Um deles está de pé ali ainda, ele lá. Interessante. Então a maquete ela é fiel ao que era isso aqui em 1930. Né? Aquele morro lá, ó, aqui, tem um morro lá que tem umas casas hoje, correto? Sim. Em 1930 não havia casa nenhuma naquele morro, mas o morro está ali, ó. Aí, aquele morro ali. E o Museu do Sal, onde nós estamos, olha ele aqui. Olha ele aqui. Interessante, até o carro da época, olha, gente, olha, que Tudo interessante. pensado milimetricamente pelo mesmo artista Flávio Rangel, foi quem compôs. E lá também maquete. tem uma outra. Aquele é um moinho, é uma representação, uma miniatura de um moinho, né, moderno, né? Uma ornamentação, né? Ele não é um moinho funcional. Aqui são as balanças que pesavam o sal, né? Na época, né? Em madeira, em aço, né? E aquela estátua ali, ela representa, né? Aquela estátua grande ali, né? Uma miniatura daquela estátua ali. Agora, um fato que eu sempre considero muito importante aqui no museu é essa parede ali. Aquela parede ali é uma parede, percebe que é uma parede grossa, né? Sim. Alguns desses tijolinhos aqui, os mais brutos, são tijolos que estavam em ruínas aqui no chão. Interessante, né? Que a arquiteta, quando foi construir, ela aproveitou esses moinhos mais velhos, né? Os moinhos mais estavam aqui. Então são moinhos provavelmente do século XIX. São tijolos, blocos do século XIX, muito antigos, né? Sim. Porque essa região aqui onde nós estamos agora era onde era a senzala dos escravizados do século XIX. Eles ficavam trancados aqui nesse setor, que ficava separado da casa, dos donos da casa, e aqui eles dormiam, né, trancados, claro, era escravidão, né? Sim. Para o trabalho forçado na fazenda de cana e café que havia aqui atrás. Aquilo ali. Então eu quero aqui perguntar ao João,
Entendeu? Rapidinho, o que deve fazer nesse canal, João? Olha para cá. Deixar o like, se inscrever, ativar o sininho. E só isso. Isso aí. Estamos com o meu amigo João aqui também. Estamos juntos, né, João? Estamos juntos misturados. Isso aí. Vamos lá, damos no O conteúdo. João me perguntou ali sobre aquela estrutura ali. Sim. E, João, aquela estrutura ali, ao longo dos anos, na verdade até dos séculos, ela foi modificada ao uso, tá? Já vê algumas interferências modernas ali, de cimento, de tampa de concreto. Aquilo já foi uma cisterna, já foi um paiol, né? Um almoxarifado de guardar ferramentas e tudo. Mas o primeiro uso daquilo ali, o uso mais antigo daquilo, você percebe que os mesmos tijolinhos antigos na base da altura do joelho, como os tijolinhos daqui da parede. Tá? Sim. Segundo o testemunho oral, aquela região ali era onde havia uma latrina, onde defecava os escravizados no século XIX. Era o banheiro, né, da senzala no século XIX. E a gente, inclusive, aproveitando esse trecho, nós temos o poço da casa aqui, ó. O poço da casa, ele foi alargado, né? Ele é alargado, aquele poço amarelinho, ele foi alargado, Ah, sim. né? Virou uma cisterna redonda, e você vê ele representado aqui na maquete. Aqui na maquete ele está aqui representado esse mesmo poço. Está aqui é aquele que está ali. Como eu falei, a maquete é bastante original. Ativo ainda? Ele tem água ainda, tá? Hoje ele é uma cisterna, tá? Não é mais o poço. Não é é mais só o poço, tá? Esse poço é um poço histórico, as pessoas daqui da vizinhança buscavam água nesse poço aqui. Agora, João, uma coisa muito importante, muito relevante, né? Aí foge a história do sal, vai para algo maior do que a história do sal, é que aquele poço ali, ele tem um contexto histórico muito importante, aquele poço ali, e um outro que havia ali. Ali havia um poço. Havia um poço ali e o escravizado não podia consumir água daquele poço ali, o da maquete aqui, o bonitinho está ali. Usavam um outro poço ali que havia furado, havia esse poço, do lado da latrina. Ou seja, esse escravizado, ele utilizava uma água contaminada por ele mesmo, né, porque ele era proibido de usar a água do poço dos donos da casa, os homens brancos, dos donos da casa. Não é uma... Exatamente, essa é a história terrível da escravidão, né? Os homens pretos não eram tratados como gente naquela época. Então, hoje, Então, ainda sobra muito preconceito, né? Então, o Museu do Sal, ele foge, né, da história do sal, passando tratando também dessa história trágica que foi a escravidão, porque, afinal de contas, isso aqui era uma região onde funcionou a escravidão, né? Onde vigorou a escravidão, e estamos aqui pisando nesse momento no ambiente que foi uma senzala no século XIX. Então eu quero... Quando eu hospedei em Ouro Preto, numa pousada que foi uma senzala, que também foi a primeira escola de farmácia da América do Sul. Lá em Ouro Preto, pousada Vila Rica. Muito boa, por sinal. Então eu quero agradecer o nosso amigo Alexandre. Então, Alexandre, por ter nos dado esta oportunidade de estar mostrando esse trabalho belíssimo aqui em São Pedro. Nós agradecemos a visita. E também dizer para todos que podem vir para poder visitar aqui o local, ele fica aberto que horas, quais os dias. Então, o Museu Regional do Sal, que é o primeiro museu a tratar da história do sal no Brasil, no momento primeiro e único museu a tratar desse tema no país, é o Museu do Sal na Argentina, o Museu do Sal na Colômbia, na África, o Museu do Sal em Portugal, a Espanha, a Itália tem mais de um Museu do Sal, mas esse é o primeiro e único Museu do Sal do Brasil a tratar desse tema, né? E o museu está aberto de quinta a domingo, das 13 às 19 horas, também é aberto em todos os feriados nacionais, e estamos aqui de braços abertos para receber vocês. Então, quero agradecer e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Isso aí.